The Beginning After the End. Volume 3. Capítulo 66. Cripta da Viúva Terceira. Quando a rainha maior começou a devorar a menor, não pude deixar de ficar perplexo com o que estava acontecendo nesta masmorra. Havia mais de 10 andares nesta masmorra, com lacaios Snarlers habitando todos, exceto o 10º andar, onde a rainha Snarler morava. A razão pela qual esta masmorra foi considerada uma masmorra de iniciante foi porque as rainhas nunca saíram do 10º andar, permitindo um treinamento fácil até o último andar. Embora a rainha Snarler fosse uma besta de mana classe B, um grande grupo de aventureiros classe A ainda era capaz de derrotá-la. Outra pergunta que surgiu em minha mente: era normal ter mais de uma rainha na masmorra? Pelo que li, as espécies de rainhas eram muito territoriais e imediatamente lutavam contra qualquer competidor em potencial para manter o controle. A professora Glory realmente não pensou muito nisso, mas não pude deixar de ficar incomodado com isso. Isso me leva à minha última pergunta: como essas duas rainhas são tão mais fortes do que normalmente deveriam ser? Eu poderia entender a professora Glory tendo dificuldade contra duas bestas de mana classe B que são consideradas chefes de masmorra, mas ela não deveria estar perdendo. A rainha Snarler sobre a qual li era facilmente eliminada por aventureiro classe A. Ugh, por que essa é tão mais forte? Quando a professora Glory se levantou, ela teve que separar alguns lacaios de seu caminho. Enquanto me defendia de ondas de Snarlers, minha atenção continuava voltada para a rainha Snarler comendo sua antiga aliada. Professora, isso geralmente acontece? Eu pergunto. Bem, eu ouvi dizer que algumas espécies de bestas de mana se entregam ao canibalismo, mas eu nunca vi esse caso em particular. Porque agora, de todas as vezes, eu não tenho ideia. Balançando a cabeça, ela pega sua outra espada no chão e segue em direção a seu oponente. Grrr! Quando a rainha Snarler terminou de consumir sua camarada caída, uma mudança bizarra ocorreu. Seu pelo que antes era cinza tornou um preto como azeviche e o pequeno chifre em sua testa, que não percebia a princípio, cresceu substancialmente e se curvou para cima. Os olhos vermelhos antes redondos tornaram-se afiados e ameaçadores, quase psicóticos quando sua boca começou a espumar. A professora Glory não disse nada, mas sei que havia uma crescente sensação de dúvida em sua mente. Até agora, voltar para casa com segurança era considerado apenas uma questão de tempo, mas mesmo meu corpo não pôde evitar estremecer involuntariamente com a intenção assassina que exalava desta besta. Tosse, professora! Não podemos, tosse, continuar assim. Tessia gritou em meio aos rosnados e assobios do inimigo. A condição de Tessia não parecia muito boa e chamou minha atenção para um problema bastante óbvio que estávamos enfrentando. Todos! Não usem mais feitiços de fogo. A entrada da caverna está bloqueada, então nosso suprimento de oxigênio é limitado. Eu rugi para todos. Da pilha queimada de cadáveres se acumulando, o ar estava ficando mais denso enquanto alguns dos alunos mais fracos começaram a tossir incontrolavelmente. A rainha e a professora Glory estavam em um impasse, com nossa professora do lado perdedor. Quando me concentrei na batalha principal, pude ver que o estilo de luta da rainha Snarler mudou completamente. Não havia nenhum traço de hesitação ou sensação de autopreservação. Cada ataque que atacava a professora Glory tinha a intenção de matar sem se preocupar com seu próprio corpo. Normalmente, essa deveria ter sido sua queda, mas o pelo preto único da rainha Snarler foi capaz de absorver a maior parte dos danos dos ataques de nossa professora. Tosse. Arthur, eu acho que meu núcleo de mana está começando a surtar. Tess, que estava a poucos metros atrás de mim, caiu de joelhos quando começou a segurar seu abdômen. Porra! Papai! O que há de errado? Você está bem? A voz de Sylvie surge na minha cabeça.
Encontramos um problema. Venha o mais rápido que puder e desça as escadas. Eu respondo antes de focar minha mente no que está acontecendo aqui. Vários fatores começaram a pesar em minha mente agora e comecei a ter uma sensação de nostalgia da minha viagem às Tumbas Terríveis. Eu tinha o poder de limpar a montanha de entulho que bloqueava a entrada da frente da escada e, mesmo se tivesse, deveria apenas pegar Tess e escapar por nós mesmos? Não. Tess nunca me perdoaria se soubesse que deixei todos os outros aqui para escapar. Então, depois de fazer um caminho de volta, eu fico para trás e ajudo a professora Glória a matar a rainha Snarler mutante? Qualquer que seja a decisão que eu decida tomar, a primeira coisa que tive que fazer foi limpar esses escombros. Era importante que eu limpasse o caminho de volta em uma tentativa, já que era óbvio que a rainha não nos deixaria escapar. Professora, mantenha a rainha ocupada. Vou tentar abrir uma saída daqui para nós. A professora Glory teve que se esforçar ainda mais para acompanhar a rainha, já que ela não podia usar nenhuma técnica de fogo. Depois de me acenar com a cabeça em afirmação, começo a trabalhar. Tessia não estava em condições de ajudar e todos os outros estavam muito ocupados defendendo o exército de Minions Snarlers. Lucas teve que recorrer ao uso de feitiços de calor para tentar deter os Snarlers, já que os níveis de oxigênio estavam se tornando cada vez mais escassos. Eu teria que fazer isso sozinho. Eu tive que calcular isso bem. Se eu fosse usar um feitiço de fogo grande o suficiente neste estado agora e falhar, todos nós começaríamos a sufocar aqui. Água? Gelo? Havia muito poucas partículas de mana elemental de água nesta caverna para liberar qualquer coisa forte o suficiente para fazer um buraco na montanha de rocha. A caverna antes cheia de gelo agora era seca e árida com uma espessa camada de fumaça sendo produzida de alguns dos corpos queimados de Snarler. Isso me deixou com vento e terra, ou uma mistura de ambos, mas mesmo com o nível que estou agora, não estava confiante em ser capaz de produzir um ataque poderoso o suficiente. Pensei em talvez usar a fase 2, mas com Tess na condição em que estava agora, eu tinha que ficar consciente pelo menos até sairmos desta masmorra. Realmente não havia outra opção? Quando minha mente começou a girar em busca de soluções possíveis, vejo a professora Glory receber um golpe bem forte em seu braço direito. Estou quase lá, papai. Espere. A voz de Sylvie me dá uma ideia. É isso. Curtis. Preciso da sua ajuda agora. Eu rujo pelo campo de batalha. Arthur, eu não acho que posso deixar. Venha, agora. Eu gritei de volta antes que ele pudesse refutar. Curtis estava uma bagunça ensanguentada e suja, mas pelos ferimentos superficiais em seu corpo, era óbvio que o sangue nele não era dele. O que é? Ele ofega pesadamente. Eu poderia dizer que ele estava exausto pelo desgaste em seu rosto e corpo. Seu escudo estava muito amassado e sua espada parecia opaca pelo uso repetido. Você acha que sua habilidade bestial, uivo do mundo, é forte o suficiente para limpar os escombros? Eu viro sua cabeça para trazê-lo de volta à atenção. Arthur, eu não acho que tenho mana para sequer ser capaz de entrar na minha primeira fase. Ele balança a cabeça desesperadamente. Apenas responda à pergunta. É forte o suficiente? Sim, se eu tivesse mana suficiente, poderia potencialmente produzir uma explosão maior do que aquela na simulação de batalha em que você, se machucou. Ele coça a cabeça, confuso sobre onde eu estava indo com isso. Pensei em talvez direcionar a explosão para a rainha Snarler, mas mesmo que fosse forte o suficiente para talvez matá-la, seria impossível obter com precisão apenas a rainha e não a professora Glory. Era mais seguro simplesmente seguir esse plano. Ok. Eu quero que você não questione o que estou prestes a fazer e apenas se concentre em entrar em sua primeira fase e produzir a explosão forte o suficiente para limpar aquela montanha de entulho. Entendeu?
A quantidade de urgência e autoridade deve ter afetado Curtis, porque ele apenas balança a cabeça e se vira. Tirando meu selo e colocando-o em meu anel dimensional, eu me certifico de controlar a flutuação da quantidade de mana para não alertar ninguém. Todos estão ocupados com os Snarlers, mas se eu não controlar a liberação de mana como a professora Glory fez depois que ela lançou seu selo, eu chamaria a atenção da Rainha Snarler. Sentindo a reserva inexplorada de mana que agora tinha acesso, eu coloco minhas duas mãos nas costas de Curtis. Da quantidade de mana que irei para Curtis, o príncipe involuntariamente ajoelhou-se antes de ser capaz de ajustar seu corpo ao bombardeio repentino de mana. A transferência de mana foi estudada por muitos anos de acordo com professores e muitos dos livros da biblioteca, mas era uma causa desesperadora para eles. Eles acreditavam que se um mago era atributo de fogo, receber mana de outro mago com atributo de fogo deveria ser possível, mas após incontáveis testes e falhas, eles consideraram isso implausível. A razão é que mesmo que alguém tenha apenas uma especialização, a mana dentro de seus corpos não é puramente de apenas esse elemento. Hipoteticamente, se alguém fosse capaz de condensar e refinar seu núcleo para o sentido mais elevado, então com outro de alguém do mesmo nível e elemento, eles poderiam transferir mana um para o outro. Fora isso, seria impossível, exceto para mim. O fato de que sou capaz de manipular todos os 4 elementos me permite ajustar, imitar e inserir os tipos de mana e a proporção de cada elemento da pessoa para quem estou transferindo. Foi mais ou menos como o que fiz por minha irmã e Lilia quando lhes ensinei a manipulação de mana em seus corpos, mas em uma escala muito maior. É claro que não dominei isso perfeitamente, então estarei perdendo muita mana, mas esta provavelmente foi nossa melhor aposta. Quando comecei a controlar e limitar lentamente a quantidade de cada partícula elemental de mana que transmito a Curtis, não posso deixar de cerrar os dentes em autodepreciação com a virada dos eventos. Havia tantos pequenos sinais que optei por ignorar, pensando que tudo daria certo e que eu poderia lidar com isso. Eu estava tratando esta vida que eu tinha agora da maneira correta? Ter a sorte de ter tanto poder na minha idade definitivamente me fez perder meu antigo senso de racionalidade até certo ponto. Não sou mais um rei, amarrado por regras e políticas, bem como não sendo amarrado por minhas próprias capacidades físicas, tornei-me descuidado. Neste mundo, os limites do meu potencial eram ilimitados. Alcançar o estágio branco ou ainda mais longe não era um sonho, mas uma questão de tempo e esforço. O que mais me chocou e o que eu odiava admitir era que eu estava em certo sentido, um pouco como Lucas. Eu não era nem de longe tão idiota quanto ele e tinha pessoas de quem realmente gostava fora eu, mas estava me tornando arrogante, como Lucas, arrogante a ponto de ser descuidado. Eu não sei o que você fez, Arthur, mas me sinto ótimo. Acho que poderei entrar na minha primeira fase. O príncipe diz, trazendo-me de volta à realidade. Eu sinto a mudança que seu corpo está passando internamente, sinto que sou eu quem está transferindo minha mana para ele. Vontade do rei. Curtis soltou um grunhido quando seu corpo começou a mudar. Asterisco cracle asterisco eu empurro minhas mãos para trás com dor enquanto Curtis libera sua primeira fase de sua vontade bestial. Confuso, tento transferir mana para ele novamente, mas a rejeição de seu corpo é ainda mais forte do que a da primeira vez. A mana de sua vontade bestial rejeita minha mana? Antes que eu tivesse a chance de tentar novamente, Curtis começou a reunir mana para sua técnica de uivo do mundo. Ele se agacha, abaixando seu centro de gravidade para resistir ao recuo do uivo do mundo. A mana de seu corpo e da atmosfera reuniram-se na frente de sua mandíbula aberta. Durante esse tempo, corri para onde Tessia estava enrolada atrás da linha de frente e a peguei. Tirar Tessia daqui seria uma prioridade. Eu era parcialmente culpado por essa bagunça. Eu deveria ter feito um trabalho melhor para evitar que algo assim acontecesse em primeiro lugar. Uivo do mundo!
Curtis desencadeia seu poderoso ataque de sopro, mas a rainha mutante deve ter percebido que algo estava errado porque imediatamente mudou seu alvo da ferida professora Glory para Curtis. Oh não, não vá! Gritando a plenos pulmões, a professora Glory saltou e agarrou a rainha mutante em voo na esperança de impedi-la de alcançar Curtis. Bum! Conforme planejado, minha transferência de mana valeu a pena quando o trunfo de Curtis abriu um grande buraco nos escombros, abrindo caminho para a entrada da escada agora visível de volta à superfície. Todos! Agora para as escadas! Eu rujo em meio ao som de pedras caindo e Snarlers rosnando. Vão! Agora! A professora Glory grita também enquanto ela luta para se segurar contra a rainha Snarler. A turma exausta dá um último empurrão em direção à entrada enquanto a professora Glory mantém a rainha à distância, enquanto a parede de cadáveres de Snarler mantém os que estão vivos à distância por um breve momento. Claire, estou confiando Tess a você. Entrego Tessia para Claire, que parecia estar na melhor forma agora. Você não está planejando ficar. Você está? Você não pode estar falando sério. Como sua líder no comitê disciplinar, eu proíbo. Apenas vá. Com a quantidade limitada de tempo que tínhamos, eu lanço uma intenção de matar a fiada para fazer meu ponto de vista, fazendo-a recuar de surpresa. Ajudando o drenado Curtis a se levantar, eu empurro meus dois companheiros do comitê disciplinar em direção à entrada da frente da caverna antes de voltar para onde a professora Glory estava lutando. Por que diabos você voltou, Arthur? Eu quase podia sentir a quantidade de frustração na voz da minha professora quando ela reclamou comigo com os dentes cerrados. Vamos precisar de nós dois para matar essa coisa. Pegando a Downsbalad de volta do meu anel dimensional, eu a desembainho. É melhor você torcer para que essa coisa me mate, porque você vai se arrepender de não ter seguido minhas ordens. Ela responde, bloqueando um golpe das garras afiadas da rainha. Ei, eu também sou professor, lembra? Dou a ela um sorriso cansado antes de dar um golpe forte com minha lâmina. Você é muito inteligente para o seu próprio bem, Arthur. Ela sorri de volta enquanto balança a cabeça. A situação não parecia muito boa, pois a transferência de mana me fez usar a maior parte da minha mana. Se não fosse pela rotação de mana, eu provavelmente já teria tido uma reação adversa. Enquanto lutava com a rainha e a mantinha ocupado o suficiente para que o resto da classe pudesse sair com segurança, noto que o último é Lucas. Nossos olhos se fixam por um breve momento antes de ele virar a cabeça para trás e desaparecer na entrada. Eu poderia jurar que o vi bufar antes de se virar. Graá! Enquanto a luta continuava, eu consegui cortar uma das asas da rainha para que ela não fosse mais capaz de voar, mas seu pelo grosso estava nos impedindo de fazer qualquer coisa além de feri-la superficialmente. Esta rainha mutante, que tinha quase 3 metros de altura nas patas traseiras, estava cheia de feridas da professora Glory e eu, mas não parecia incomodá-la em nada. Eu não acho que podemos matar essa coisa. Grito para a professora Glory, que estava do outro lado do Queen Snarler. Precisamos pelo menos segurá-la de alguma forma para que possamos escapar. Eu não acho que a rainha nos seguirá para fora da masmorra. Ela responde enquanto a rainha uiva de raiva. Eu preciso que você a mantenha ocupado por 5 segundos, professora. Eu me reposicionei para que a professora Glory pudesse ver. Ok. Ela não questiona o que estou prestes a fazer enquanto ela libera outra explosão de mana de seu núcleo. Enquanto a professora Glory pula em direção à rainha mutante, coloco minha bainha de volta no meu anel dimensional e agarro minha espada com as 2 mãos. Sem o selo, eu uso o que resta da minha mana para enviar relâmpagos para Downsbalad. Aia! Sem mana fortalecendo meu corpo, minha corrida em direção até a rainha Snarler parece um rastejar. Mova-se!
Ao meu sinal, a professora Glory sai correndo do caminho enquanto eu enfio minha espada em um ferimento já existente que consegui infligir um pouco antes entre suas omoplatas. Asterisco cracle asterisco asterisco cracle asterisco. O choque repentino pareceu ser eficaz contra a rainha, pois ela começou a ter espasmos. Vamos! Sem nem mesmo ser capaz de puxar minha espada de volta do Queensnarler, a professora Glory me agarra pela cintura e me carrega para a entrada da frente. Conforme as hordas de minions entraram em nosso caminho, a professora Glory abriu o caminho até chegarmos à entrada da frente. Sei como. A professora Glory só conseguiu suspirar quando nós dois erguemos os olhos. A rainha, com minha espada ainda embutida em sua espinha, de alguma forma se recuperou o suficiente para dar um salto desesperado para nos impedir de escapar. Depressa! Eu estava atualmente pendurado em cima do ombro da minha professora enquanto tentava tirá-la de seu estado de choque. Com a mutante rainha Snarler quase em cima de nós apenas conseguimos evitar suas garras afiadas antes que ela pousasse com força no chão. Sem o luxo de sequer olhar para trás, passamos pelos lacaios e entramos no corredor quando vejo a rainha mutante rastejando em nossa direção. Acho que meu último ataque causou algum dano porque não era livremente móvel, pois mancava desajeitadamente em nossa direção, usando suas garras para arrastar seu corpo. Chegando ao final do corredor, onde as escadas começaram a subir, notei algo estranho sobre a rainha Snarler que estava a apenas alguns metros de nós. Bem, cada pedaço daquela rainha mutante era estranho, mas isso era diferente. À medida que se aproximava cada vez mais do início da escada onde estávamos, seu rosto e corpo começaram a pulsar. Os tumores começaram a crescer esporadicamente em partes aleatórias de seu corpo e rosto. Não me diga. Estrondo! Antes que a professora Glory pudesse se virar, a força da explosão a empurrou para frente enquanto ela perdia o controle de mim, que ainda estava em seu ombro. Como se isso não fosse ruim o suficiente, a explosão causada pela rainha abriu um grande buraco. Arthur! Com os dentes cerrados, ouvi o grito desesperado da minha professora quando ela estendeu a mão para mim, mas era tarde demais. Salve Tess! Eu chamo de volta fracamente antes de usar minha última gota de mana que tenho reunido pelo curto período de tempo para aumentar meu corpo.